Então, pessoal, estamos começando aqui nosso primeiro episódio do nosso podcast em parceria com Vida Moderna. Queria agradecer o Guido, que está nos recebendo, que hoje não pôde estar presente, vai ser o nosso host também aqui. Hoje o nosso podcast chama Duas Pizzas, né? Então a gente está começando com ele aqui hoje, que é uma parceria da Bcid com o Estúdio Vida Moderna. E por que duas pizzas? O Jeff Bezos diz que assuntos complexos têm que ser resolvidos por uma equipe que seja capaz de ser alimentada por duas pizzas. Então, trouxemos aqui grandes especialistas, multicampeões, Forbes Under 30, empresas e todo mundo para discutir o assunto de hoje, que é Deep Techs, oportunidades e desafios. Então, vou começar fazendo a chamada aqui. A Amanda, que eu não sei falar o sobrenome, Baumgartner. Baumgartner. Amanda Baumgartner, gerente de desenvolvimento de negócios para o Brasil e México na Merck, com 10 anos de experiência em healthcare e ciências da vida, focada em transferência de tecnologia, marketing e vendas, MBA em marketing pela USP, pós-graduação estratégias disruptivas para negócios. Acertei? Acertou. O Arthur, eu dei sorte que eu ouvi ele falar o sobrenome dele lá embaixo na entrada. Então, Arthur Aikawa. Isso, correto. Aikawa, CEO e fundador da Omni Eletrônica, focado em IoT para edifícios inteligentes. Engenheiro elétrico, formado pela Escola Politécnica da USP, com dupla diplomação na Alemanha. Qual que é o nome do lugar? Technische Universität Darmstadt. Eu não ia conseguir falar isso. E nosso Forbes Under 30, né? Tá aí, destacado aí, Forbes Segundo Under 30. eles. Segundo eles, estamos aí na disputa. Letícia Charelli, acertei também. Diretora de inovação e sócia da BioEdTech, pioneira em bioimpressão 3D de alimentos, formada na biotecnologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em biotecnologia e saúde no Inmetro e doutora em engenharia de nanotecnologia. Dedica-se a transformar a interação em alimentos através da inovação. Isso aí, Letícia? Isso aí. Opa. Mona, nossa multicampeã, CEO e fundadora da BioLinker, especialista em engenharia genética, produção de proteínas recombinantes, reconhecida internacionalmente, com prêmios top 5 na competição da Harvard e MIT, a Hack Brasil 2024. Melhor startup bicampeã, né? Já. Do Science Biz, da USP 2023-2024. E também está entre as 500 empresas pelo Hello Tomorrow, como destaque aqui hoje com a gente. Gente, obrigado pela participação, vocês são incríveis aqui. E já vamos começar com nossa temática, né? Vou jogar na mesa, quem quiser pegar, pega. Então, vamos lá. Deep Tech, oportunidades e desafios. Hoje a gente tem mais oportunidades ou mais desafios? Todo mundo se olhando. Vamos lá. Assim, no paralelo histórico, você estava falando hoje, desde quando? No momento hoje, atual, chegamos no ponto que a gente tem mais oportunidades ou mais desafios? Vocês que estão com caminhada longa aí, que eu sei. Eu acho que tem um grande desafio que é esclarecer direitinho o que é Deep Tech. A gente pode considerar várias coisas, né, como Deep Tech. Então, eu acho que nesse sentido, a gente pode jogar diversas disciplinas, diversos horizontes de evolução, diversas tecnologias que estão em níveis de maturidade diferentes. Então, acho que, às vezes, se a gente for mais específico em que parte de Deep Tech a gente está, eu acho que tem muitas oportunidades e outras ainda muito... num estágio muito inicial, né? Pouca maturidade para a gente falar em tecnologia já de mercado. Vai, Mona. Bom, Na sua área. Bom, eu estou na área de Deep Tech, de Biotech, né? Como você comentou aí. E biotecnologia tem muita oportunidade, vamos dizer assim, de negócios. É uma área que tem... bem abrangente, que impacta vários setores, né? E aí isso também traz um pouco de confusão às vezes, né? Qual setor você está atuando, como é que você está impactando, mas os desafios são ainda a nível Brasil, vamos dizer assim, quanto é que a gente está maduro para entender e apoiar as Deep Techs. Eu acho que a gente está começando a evoluir, mas ainda está
ainda tem bastante desafios para a abertura de uma Deep Tech aqui na América Latina, né? Para o crescimento de uma Deep Tech na América Latina, o investimento em Deep Tech na América Latina ainda é muito incipiente comparado com o resto do mundo, né? E, assim, a própria ideia e noção dos impactos que as Deep Techs vão trazer, eu acho que estão começando a entrar em pauta agora, depois da pandemia, depois do choque que foi a pandemia, mas ainda estamos engateando esse processo, né? Porque é um ecossistema para construir, não se constrói também de um dia para o outro, mas está melhorando, né? Acho que a boa notícia é essa, né? Está melhorando bastante do que há 5 anos atrás, né? Eu que vivi esse período de transição, né? Então, vamos ver, assim, eu estou falando igual as gerações, né? Os Gumes, os Z. Não, porque a geração passada... No meu tempo era só mato, quando eu era só mato. Era só microscópio quando eu cheguei aqui. Continua assim, né? Não tem eletricidade, tem luz, tem que Não tem construir gerador. tudo. Exatamente. Ai. E você, Letícia, completa aí, você que também está no Biotech. Sim, eu estou na área de biotecnologia há algum tempo já, não vou falar quantos anos que é para não entregar muito a minha idade, embora quero que não pareça. Mas a gente trabalha com impressão 3D para saúde e para alimentos. E aí eu estou falando da gente fazer órgãos, tecidos em laboratórios, pele, coração, pulmão, para testes. E aí, ao mesmo tempo, com a mesma tecnologia, também estou falando de fazer alimentos para pessoas com disfagia, com dificuldade de deglutir. E aí é muito lindo, tem uma aplicação imediata, seja para testes de cosméticos, para não usar mais animais, seja para pessoas autistas com seletividade alimentar, mas a gente tem muitos desafios que vêm muito da questão da maturidade. Então, eu posso vender meu peixe da melhor forma, isso aqui vai revolucionar a maneira como os idosos comem. Mas não é um entendimento ainda muito grande do impacto total. A gente não tem uma educação por trás que faça ali a pessoa querer investir, ou o próprio aluno, a gente ainda não tem pessoas muito capacitadas nessa área. Então, acho que vem também com respaldo até mesmo educacional, da maturidade. E aí isso envolve a gente conseguir também alguns patrocínios, alguns recursos financeiros, né? Uhum. Mona falou da América Latina, vamos pegar quem está lá na beirada ali. O que você vê, Amanda, quando você também está no México, né? Sobre esses desafios de lá. Sim, eu acho que, né, contribuindo um pouco, eu vejo muitos desafios, inclusive estando dentro de uma empresa, né, multinacional. Né? Eu gosto de me apresentar como a Amanda, também a entusiasta, né, da inovação. Né? Inovação, para mim, é entrega de valor, né? É resiliência, é perseverança. São termos até bonitos, né? Eu gosto de falar teimosia, né? A gente tem que ser teimoso. E aí, né, eu entro nesse ponto, né, da teimosia quando a gente está dentro de uma empresa, né, de uma multinacional, de uma senhora de 355 anos, que é a idade que tem a Merck, e a gente acaba encontrando desafios culturais, né, posso dizer assim, em termos da inovação, né? Então, principalmente na América Latina, eu acho que as empresas elas estão caminhando para ter uma ambidestria, né, para poder ter estruturas separadas, né, da inovação e do business, que é o core. Né? Porém, né, apesar de muitas vezes ter já a nível, né, Estados Unidos, a nível europeu, né, a gente sofre na América Latina com essa estruturação. Né? Então, acredito que a gente vem caminhando, né, observando aí os últimos anos, para conseguir ter essa ambidestria, para realmente ter estruturas que foquem na inovação e que foquem, né, em ter esse alinhamento de expectativa. Porque, para uma empresa multinacional, é muito difícil alinhar a expectativa, o timing. Né? Quando a gente fala de estar trabalhando com empresas com tecnologias de ponta, com deep techs, qual que é o timing, qual que é a expectativa que as pessoas que estão na empresa, elas têm, né, em decorrência ao que a gente está, né, evoluindo aí e transformando como tecnologia e ciência. Então, acho que esse seria o primeiro ponto, né, a parte organizacional, cultural, né, da gente poder ter essa divisão. E o segundo é a burocracia, né, e eu até brinco, né, eu gosto de... Outro dia, numa discussão, eu escutei esse termo, né, eu uso bastante ele, que são os innovation killers.
Então, a gente tem que também eliminar, né, os innovation killers da organização, né? Porque uma empresa grande, ela tem muitas estruturas, muitas vezes as decisões, elas passam, né, por muitas áreas, né? Não importa que eu, Amanda, né, quero fazer acontecer, né? Então, assim, eu preciso passar por processos, por fluxos, e a gente acaba encontrando, né, e debatendo aí com esses innovation killers. Então, a gente tem que desviar, né? Então, acho que esses seriam, né, os principais desafios. Só que o mar de oportunidades ele é muito grande também, né? Então, a partir do momento que a gente consegue mostrar, né, a oportunidade que a gente tem de trabalhar, né, de ganhar uma flexibilidade interna para a própria empresa, de trabalhar com uma startup, por exemplo, né, é imenso o benefício. Né? Fora isso, né, da gente construir, né, na minha própria área, né, que são novos mercados e novos negócios. Então, quando eu estou falando, né, de fazer uma interação, uma aliança estratégica ou colaboração com uma startup, eu posso estar criando um novo, né? Eu posso estar desafiando a empresa a criar um novo modelo de negócio, a encontrar um novo mercado, né, e consolidar aí, né, os nossos produtos e trazer, né, o que a gente precisa aí de investimento. Legal. Arthur, vou voltar em você, agora sendo mais objetivo. Qual foi o principal desafio que você enfrentou ao abrir, falar assim, cara, vou trabalhar com Deep Tech, vou trabalhar com IoT. Qual que foi o principal desafio que você encontrou? O principal desafio, que eu acredito que muitos aqui também viveram, é você se deparar com o bicho mercado e entender que o seu entendimento do que é a tecnologia que você quer desenvolver não é o entendimento do mercado. Então, eu trabalho com IoT. É um termo que tem para lá de 20 anos. Você até poderia dizer que o termo está massificado, todo mundo sabe que é o IoT, mas quando você leva a IoT para o mercado, você entende que o que você entende por IoT não é o que as pessoas entendem por IoT. E o que você quer fazer com a IoT não é o que as pessoas querem comprar como IoT. Então, esse é um choque razoável. Demora uns anos para você se adaptar, entender, começar a se comunicar na língua do mercado. Tentar, de alguma maneira, e eu acho que vai um pouco de perseverança, direcionar para a visão que você tem do como deveriam ser as coisas. Algumas vezes você ganha, outras vezes você perde. Mas até hoje eu acho que é uma luta diária que eu acho que seria pelo menos a materialização do que é inovação para a gente. A gente tem uma visão do que é IoT e como isso se dá na transformação de edifícios convencionais para edifícios inteligentes. E a gente precisa comunicar e construir um portfólio que permita que as pessoas também entendam o que nós enxergamos como edifícios inteligentes e que elas consigam fazer essa jornada. Então, acho que o principal desafio é sempre comunicação e alinhamento de expectativa, já foi tratado aqui, mas como é que eu me comunico e mostro como a nossa solução vai ser usada no mercado. Isso é bem difícil. Que é o que a Letícia trouxe, né? Exato. Tipo, olha, isso aqui é maravilhoso, vai revolucionar o cara. Ah, mas será mesmo? Não sei se eu preciso, nem sei se eu quero. Esse é um ponto. Bom. Vai, Mona, eu sei, vai. Respirou fundo, vai. Respirei fundo, porque para a gente, na área de biologia sintética, né? Na área que precisa de montar laboratórios, e é uma área extremamente regulada, como eu comentei no início, né? A BioLink faz proteínas. O nosso lema é fazer proteínas para o mundo melhor. Já falar a palavra proteína no conhecimento popular, as pessoas pensam em carne, né, em alimento. Eu já fiz umas palestras numa sala de aula, né, e os meninos, as crianças na sala, enlouquecidos. Quando eu falei que a gente podia fazer engenharia genética, produzir proteína, eu posso fazer um arroz proteico, professora? Eu quero whey protein. Você faz whey protein, né? Exato. Sempre tem essa... Porque é realmente, no conhecimento massivo, proteína é alimento. E não se vê proteína como medicamento ou o ingrediente principal de medicamento. Ninguém associa a insulina a uma proteína. Não se vê proteína como uma enzima que vai degradar em coquetéis e produzir bioetanol ou até mesmo reações de biogás. Não se vê proteína em outros contextos que no meu conhecimento como doutora em bioquímica, para mim é normal. Então, acho que primeiro choque de comunicação, só que pra gente chegar nesse patamar, vamos dizer assim, primeiro comercial, o maior desafio foi ter uma estrutura para eu poder fazer as proteínas e ter um roadmap regulatório para que eu pudesse construir essas proteínas no laboratório.
né? O Brasil é bastante burocrático, como já foi falado aqui, a nível, ela falou da empresa, mas o Brasil em si tem camadas de burocracias muito grandes. Um laboratório para construir ingredientes por engenharia genética não é barato, né? Então, a gente não encontra em qualquer esquina. Eu não posso fazer isso na garagem de casa, porque eu tenho que ter licença de várias polícias e vários órgãos e tudo mais. Então, para a gente, é o maior desafio que a gente vem lutando por 5 anos. A gente acabou de conseguir construir todas as licenças da empresa, depois de 5 anos de montar a empresa, agora. Então, foram 5 anos de investimento. E aí você tem que ter muito gás, você tem que ter muita energia, você tem que ser muito teimoso, você tem que ser muito criativo, porque são pouquíssimas empresas no Brasil que tem isso, ou que tem estrutura, que consegue também avançar e construir, né, esse regulatório. E falando de startups, são mínimas, né? E a gente acaba até atendendo outras startups e outras empresas, porque elas não conseguem ainda ter isso, para testar a ideia. Isso a gente nem está falando do mercado, ainda para testar se vai conseguir produzir, se vai conseguir funcionar. Então, para a área de biotech, acho que a questão de infraestrutura e criação de sandbox, regulatórios, onde a gente possa ter mais flexibilidade para validar ideias antes de ir para o mercado, é fundamental. É um dos maiores desafios. Boa. Daí a importância do ecossistema também, né? A gente sempre fomentar e ajudar, porque senão acaba ficando sozinho. Exatamente. O unir forças, né? Sim. E o compartilhamento de risco. Eu acho que a gente tem que chegar num ponto de convencer, porque são muitos players envolvidos, né? Para a gente fazer a coisa andar e a coisa acontecer, né? Então, como a gente convence todos esses players, cria um ecossistema e realmente se une para compartilhar o risco. Porque é aquela questão, né? É a vitória de todo mundo. Se você fica só achando que você sozinho vai revolucionar ali, acaba que a coisa não anda, de fato, porque a gente está falando de muita gente, então precisa ter força, unir forças. Gente, tem mais um ponto que, quando eu acompanho as startups, é um ponto que eu sempre toco e falo, que é a questão de sócio, né? Então, eu acho que também é mais um dos desafios. Vou de novo na Mona, casada com o sócio. Dentro de casa. Fico imaginando, chegando em casa e falando, naquela reunião, eu não gostei do que você falou. Tá. Você não falou bem sobre esse ponto. Isso aqui. Então, eu fico imaginando como que deve ser isso. Ai, cara, uma vez, você falando isso assim, uma vez eu estava muito chateada com ele, especificamente, exatamente, porque ele fez alguma coisa... não vou entrar nos detalhes, né? E aí eu tava tão chateada que eu falei assim, que a gente foi tomar vinho de noite, eu falei assim, eu tô muito irritada com o CFO da Biolink. Aí ele olhou assim, tô muito irritada, ele não consegue entender que tem que fazer isso. E ele... E aí eu começo a fazer isso, uma piada, né? Eu preciso desabafar com você, Sandy. Como se ele fosse outra pessoa. Tipo assim, veste o seu papel de esposo, esquece que você é o CFO, porque eu preciso desabafar com alguém e vai ser você. Tem que separar, né? Deixa o CNPJ do lado de fora. Deixa ele lá. A gente riu muito nessa noite, mas, enfim, eu sempre... Acho que a gente consegue dar certo porque eu sou muito relaxada, vamos dizer assim, eu consigo brincar com os problemas, conversar e, ao mesmo tempo, tratar isso. Não, vamos voltar aqui, vamos voltar ao problema, vamos achar uma solução. Lá a gente conversa muito, assim, que quando vem a crise, todo mundo quer achar os culpados, né? É a verdadeira... cruzada às bruxas. Vamos queimar as bruxas, porque tem alguém aqui culpado. Eu digo assim, aqui não tem bruxa, né? Aqui a gente tem que sentar e buscar a solução, porque não vai resolver queimar as bruxas agora, porque a merda já tá, né, no ventilador. Vamos sentar e limpar essa merda. Vamos todo mundo e tentar não fazer isso nunca mais. Então, assim... eu acho que por isso a gente tem uma sociedade sólida e uma equipe sólida. A gente tem pouca, assim, a equipe da fundação da Biolink, os colaboradores aqui, são colaboradores de longa data. A gente trabalha junto, passa por todas essas crises, desde montagem do laboratório, licenças,
tudo juntos, né? E são alguns... em algumas posições a gente tem uma rotatividade um pouco maior, mas em média tem um core, né? Da BioLink aqui, que é bem unida e os sócios não oficiais ainda que vão ganhar stock options. Então, BioLink, até eu, quando aparece uma vaga lá, eu falo, gente, por que eu não fiz engenharia química? Putz, poderia ter uma bolsa. Mas eu acho que sociedade, né? Uma vez eu estava até conversando com você, Arthur, depois eu vou chegar na parte que eu queria do financiamento, mas muitas vezes a gente, que eu vejo das empresas, trazem sócios, às vezes por causa do dinheiro, e esse dinheiro acaba sendo lá na frente uma faca de dois gumes, né? Porque num ponto ela ajuda, você tá para crescer, tá dentro daquela pegada, que foi até uma discussão que a gente teve, né, sobre isso muito tempo lá no CETEC, que era exatamente esse ponto. Como que você vê essa questão? Porque o sócio é isso, né? Ele é o casamento, literalmente. Você tá casando com alguém, você tá trazendo alguém, e muitas das vezes você precisa do dinheiro, mas a sociedade, como que você vê isso também? Se um desafio, como que vocês lidam hoje na Omni com essa questão de pensar a estratégia, o crescimento da empresa, mas também pensar sociedade, até dos sócios que já estão... Porque tem aquela diferença, né? O sócio que estava com você desde o início, que fundou com você, e o sócio que vai chegando no meio do caminho. Então, como que você vê isso? Eu vejo uma mudança também da minha percepção. Quando a gente começou a empresa, sócio para mim era o estrito senso ali, o sócio é aquele que aparece no contrato social. Essa definição vai evoluindo, com o tempo você entende outras questões, é o sócio cliente, é o sócio parceiro comercial, é o sócio investidor, é o sócio colaborador, é o sócio família dentro de casa te ajudando. Então, eu acho que você tem que aprender a lidar com diferentes sociedades. Algumas envolvem dinheiro, outras envolvem contratos, outras envolvem apenas confiança. Dentro da Omni Eletrônica e mais especificamente com relação a investimento, como você citou, eu acho que a gente teve de tudo hoje. A gente teve vários erros, alguns acertos, envolvendo investimento contrato, envolvendo às vezes, que você pode até chamar de um investimento. A gente tem às vezes parceiros que estão dispostos a te pagar antecipadamente um projeto que você vai entregar daqui 60 dias. Isso é um investimento, né? Isso não é há uma contrapartida no futuro, mas às vezes esse é um investimento mais importante do que alguém que vai te fazer um contrato de mútuo conversível ou algo do tipo. Então, eu acho que eu não me arriscaria a dizer como fazer, porque eu acho que a maioria das coisas a gente fez errado, a gente fez poucas coisas certas, mas considerando tudo que a gente fez errado, tentar enxergar esses investimentos sempre com bastante cautela. A gente teve muita pressa no começo, de vamos fazer mútuo conversível, vamos trazer investidor. A lição é que dinheiro acaba muito rápido. O que você achou que era muito dinheiro, na verdade, é muito pouco. O que você achou que ia demorar esse tanto de tempo vai demorar 10 vezes mais tempo. Então, é muito complicado, às vezes, você querer definir coisas no papel, no começo. É necessário, certos instrumentos de investimento não tem como fugir, mas como vai dar errado, talvez está preparado. Conta que deu errado, eu tô curiosa, né, cara? Pelo amor de Deus, é que são várias coisas que... Joga pro telespectador, vamos criar audiência, vai, vamos criar audiência. Não, vai. É que... Ajuda a gente. Dar errado não quero dizer que tá... deixa eu fugir um pouco da palavra certo ou errado. O que eu quero dizer é que fugiu da expectativa. Então, às vezes, você recebeu um investimento com papel muito conversível, que você tinha uma certa expectativa com relação a esse investidor, e ele foi na outra direção. Não necessariamente errado, mas completamente fora do que você esperava. E, às vezes, como eu disse, você recebe um pedido de um cliente que você achava que era só uma transação comercial, e, na verdade, cara, esse cliente é mais investidor do que os meus investidores, entendeu? Ele tá apostando em você, né? Tá apostando, ele tá te ajudando. Ele te dá feedback, ele te diz quando tá bom, quando tá ruim. Então, eu acho que, voltando à resposta para eu não fugir dela também, eu acredito que nesse aspecto de sociedade, você tem que saber tratar de uma maneira um pouco mais ampla. Não ficar muito
achando que só sócio é só aquele que está no contrato social. Tem muitas sociedades envolvidas e todas elas são importantes para construir a empresa. Só a pessoa que coloca dinheiro e só o sócio na assinatura não resolve a empresa. Precisa de todos os outros. Isso que você está colocando é bem legal, porque a Mona também trouxe, né? Da questão do colaborador que está ali todo dia, que está desde o início, esse reconhecimento. Quando eu ia lá na Omni, dava para sentir isso em todo mundo, assim, todo mundo a Omni é um junto de gente louca. Não, a galera engajadaça lá, tipo, quando tava caindo água, depois eu tenho que ver o novo espaço lá, caindo água, a galera tirando, ih, vai cair água aqui, carrega pra lá. É o espírito de agir como dono. Não, era quase os caras, conserta aqui o aparelho aqui na minha cabeça, a água até aqui, entendeu? Então, assim... É triste. Não, mas vida, né? A gente tem... essa semana tive um pôster que a gente foi apresentar no evento, né? E eu peguei as LEDs, porque lá na Biolink é cheio de LED, porque no CETEC faltava luz, né? E aí... Faltava? Eu não sei como tá agora. Tô 2 anos fora de lá, então. E a gente tinha LED pra botar em tudo que é lugar. Primeira compra, né? LED. No laboratório. Um monte de LED. Eu imagino a FAPESP recebendo e falando, por que ela tá pedindo 30 LED? Não era pela FAPESP, definitivamente. Porque a gente tinha metade das tomadas no gerador e a outra metade não. Então as geladeiras ficavam no gerador, mas aí a gente ficava sem luz nas lâmpadas. Aí eu finalmente vou dar outra função a essas LEDs, porque agora a gente não precisa mais. Você falando. Esse é mesmo. É assim mesmo, né? Você, Letícia, sociedade. Sociedade. Hoje nós somos em 4, mais uma questão de vesting do que contrato social, justamente pelo reconhecimento de tá faltando luz, a gente tá lá. A estrutura tá caindo, a gente tá passando reboco. Inclusive, achei no AliExpress uma argamassa que você passa no tubinho, ó. Maravilha. Compartilha aí. Compartilhando já com vocês. Joga pra galera aí que também tá vendo. Você que tá numa estrutura precária, a Letícia vai passar no final do podcast. Você que não entendeu o que é ecossistema, ecossistema é o link do AliExpress. Sim. Então, é um casamento, não adianta. A gente briga, a gente se desgosta e daqui a pouco tá gostando, mas sempre o propósito estar muito claro. E por isso de sempre cultivarmos uma cultura ali da empresa. Nunca esquecer do porquê que a gente começou, né? Acho que isso tem que estar mais do que escrito, tem que estar... É um sentimento, é muito abstrato. E aí, complementando um pouco a pergunta lá do desafio também, que eu não consegui trazer ali na hora, não se apaixone pela sua tecnologia. Se apaixone pelo que o cliente quer e ali você tenta deixar a sua tecnologia conforme, pelo menos para começar, para dar o start. E aí eu vejo muitos colegas nessa área que brigam entre sócios porque um entende isso e o outro quer permanecer naquele MVP ali estático. Então, se eu pudesse dar uma dica, sócios, não briguem. Tentem ajustar aí o seu MVP, porque no final é a receita que vai valer, né? Então, você ajusta para o cliente, está entrando receita e depois você alcança o MVP dos sonhos. Então, se apaixonar pelo problema, né? Pelo não problema, pela solução. isso é. Tipo, a dica do sócio pegando essa questão toda é marquem um barra depois e chegue. Eu odeio o CEO da empresa. Eu não aguento, eu falo com ele, eu sou da área de operação, eu falo que ele tem que ir pro outro lado. Ele não fala. Aí o cara vai falar, mas também o diretor de operações. E aí vocês brindam, todo mundo volta. Dá super certo. Super certo. Letícia, vamos tocar num outro ponto que eu acho que para você, para a Mona, como que vai sendo, é a questão das regulações e a questão... A Mona, eu vi lá o pessoal estourando champanhe. Pô, finalmente, chegamos. Para quem não segue a Mona, depois eu vou passar os arroba de todo mundo, mas ela já é diva ali, ela é selo verificado em todos os lugares aqui. Muito você já blogueira. lançou o Top Voice? Ainda não, LinkedIn. Pede a galera, seguem ela, segue a Mona. Então, como que é para vocês o desafio da questão reguladora? Da questão tanto das leis que precisam vir para que vocês, de fato, consigam avançar com os produtos, quanto da relação de vocês com os órgãos reguladores, assim, como que é essa questão? Sim, quando nós estamos falando de saúde, então pegar ali uma bioimpressora e fazer um pedaço de pele para teste de cosmético, acaba sendo um pouco mais fácil devido a outras premissas de 1953, de 2003 e agora de 2018 no Brasil, que é o quê? A gente não pode mais utilizar animais como cobaias para cosméticos, itens de higiene pessoal e perfumaria também. Então, por já ter essa regulamentação,
tecnologias alternativas ao uso de animais acabam sendo aceitas mais facilmente para a gente fazer esses microtecidos em laboratório. Mas quando a gente fala de alimentação, principalmente quando a gente vai botar um probiótico, uma enzima, a gente precisa de uma Anvisa. E aí é uma estrutura que, ao mesmo tempo que ela é muito burocrática, ao mesmo tempo não, ela vamos melhorar isso. A gente fica muito sem norte também de diretrizes, porque tem vários PDFs, mas não tem para um produto disruptivo. Então, falta uma conversa tanto com agentes regulatórios quanto com o próprio ecossistema, talvez, né? Da gente se unir e falar, olha, isso aqui é disruptivo, não se enquadra em nada da sua história, né? Falando a grosso modo. Então, a gente teria que criar um meio termo ali. E hoje eu sinto que nós, Deep Tech, principalmente na área de biotech, estamos muito num limbo com relação à Anvisa, dependendo ali do seu direcionamento de produto. Muito bom. Nessa parte de Anvisa, né, especificamente falando, quando você tem um novo ingrediente, né, eu acho que agora saiu recentemente, eu até tive contato com as diretrizes de proteínas alternativas, que é algo que enquadra nos meus produtos, né, e que a Anvisa entende que se a gente produz e purifica isso, não é um OGM, né, apesar de eu fazer engenharia genética e tem um organismo geneticamente modificado. Olha, a glória. Não me pergunte. A deixa na minha cabeça como cientista, mas eu acho que existe vamos dizer assim, uma história muito ruim, né, que as pessoas associam ao OGM. E OGM semente, porque as pessoas sempre pensam que vai ser sementes transgênicas, né? Mas OGM são várias coisas, assim como a proteína. E aí foi se criando camadas regulatórias. Agora também tem a regulação quando você faz OGM por CRISPR-Cas, não é mais OGM, é organismo editado. E aí você entra também numa outra esteira de regulação que você consegue colocar sua semente em mais rápido, muito mais rápido, e vai variar de país a país. Mas eu não vou entrar em todos esses detalhes para não ficar chato, mas o que eu quero contar é que o que a gente tem de experiência, o que tem acontecido é que se você tem um ingrediente novo, vou falar assim, a palavra ingrediente novo, e qual é o grande problema? A Anvisa não está acostumada a ter inovadores. Então, ela está acostumada a registrar aquilo que já foi registrado no mundo, porque os inovadores estão na cultura brasileira fora do país. Então, quando a gente entra em contato com eles para registrar uma coisa nova, às vezes a gente é punido, porque a gente vai receber a resposta daqui a 1 ano. Então, assim, talvez não pode fazer. Uma resposta para saber se vai registrar na enciclopédias ou incluir. Então, existem várias Anvisas aqui também, né? Tipo, a Anvisa que registra ingredientes para cosmético, ingredientes para alimento, ingredientes para saúde, e elas vão ter velocidades diferentes. O que eu tenho aprendido realmente, assim, ir para os parlatórios, questionar. Vai ter que ter um tempo, vai ter que ter alguém dedicado a trabalhar nisso para poder descobrir e questionar os processos. E vai depender muito de quem você vai encontrar lá para conversar também. Que, infelizmente, é algo inerente à cultura brasileira, né? A gente tem um pouco isso, né? Mais vale um amigo na praça do que dinheiro no bolso, né? Eu ouço isso desde que sou criança, porque o poder da network brasileira é surreal. Porque depende de quem você conhece, de quem você encontra, você rapidamente descobre uma rota de processo regulatório rápido. E se você não conhece ninguém, você vai ficar ali no limbo por 1 ano, 2 anos, processando aquele pedido. Independente de que seu produto seja ultra revolucionário, né? Então, ainda não temos um processo justo nessas rotas. E acho que a gente precisa melhorar muito nisso. Então, por isso, assim, a dica corre, vai conhecer o máximo de gente que você puder. Vai dar uma volta em Brasília. Vai dar uma volta em Brasília, vai tomar um café com esse pessoal, vai falar mal lá do sócio com esse pessoal. Mentira, brincadeira. Essa virou vamos fazer o quê?
Isso. E participar dos parlatórios sempre que possível, questionar, conversar, ou ter alguém dedicado para isso. Enfim, é um investimento que é importante, porque se você não passar nesse regulatório, também você não consegue alcançar o mercado, a não ser que não seja necessário, óbvio. Mas... Amanda, tem um ponto importante para você. Vamos lá. Apresentando, pensando, respira. Qual que é o papel das grandes empresas que você entende, tá? Não precisa falar como a Merck vai fazer isso, mas você mesmo, dentro desse ecossistema. Como que você vê o papel das grandes empresas em ajudar essa questão regulatória? Assim, como que você enxerga nesse ponto? Acho que a gente pode dividir em dois, né? Eu concordo com a Mona, né, no que ela trouxe aí da gente ter uma rede, ter um networking, ter pessoas influentes. Inclusive, a própria Merck, ela tenta buscar, né, trazer para a nossa estrutura, né, interna regulatória pessoas, né, que tenham ou conhecimento muito profundo, né, das normativas, das leis para encontrar as brechas, como também canais, né, de comunicação com o órgão regulador. Porque a gente sofre também, né? A Merck hoje é uma empresa que importa, né, os produtos, a gente fabrica fora, né? Então, tudo que é uma nova tecnologia também, algo disruptivo, uma inovação que a gente traz, né, que a gente lança, por exemplo, fora, né, quer trazer para a América Latina ou para o Brasil, acaba tendo que passar por processos de importação que envolvem também a autorização da Anvisa. Então, a gente já foi esbarrado várias vezes, né, de ter contato com empresas, com startups, inclusive desenvolver projetos em conjunto, e a gente não conseguia importar o produto, né? Então, traçar esse caminho, realmente, trazer pessoas para dentro da empresa que tenham esse conhecimento e que possam dar os caminhos de como fazer é muito importante. Né? Um caso que eu sempre gosto de trazer, por exemplo, né? A gente estava, nos últimos anos, aí, fomentando muito o mercado de cannabis. Né? Então, é um mercado aí que a Merck investe em tecnologias, a gente tem produtos, a gente tem a parte de padrões analíticos, mas é algo que a gente sofre demais com o nosso órgão regulador aqui. Né? Então, assim, a gente teve que traçar todo um caminho, né? Treinar uma pessoa no nosso time para que ela mostrasse, né, qual que seria o caminho para a gente conseguir acelerar essas importações para poder ajudar as empresas que estavam trabalhando com esses projetos. E aí foi tão sucesso que a gente criou um treinamento para as próprias startups e outras empresas, né, indústrias farmacêuticas ou laboratórios terceiros, né, os testing labs que estavam trabalhando com cannabis, como que seria o caminho, né, para que eles pudessem tirar os registros, porque a gente também precisa que o cliente tenha um registro para poder trabalhar com isso. Então, qual que era a pessoa, o ponto focal para ele tirar aquele registro específico para a gente conseguir acelerar a importação e ele conseguir comprar mais rápido. Então, isso foi um dos exemplos. E o outro, né, são as próprias regulamentações, né, que a empresa, a depender do ramo, né, como a Mona colocou, ela necessita. Né? Se ela vai trabalhar, né, com um produto, não sei, um dispositivo médico, ou se ela vai trabalhar com a indústria farmacêutica em uma determinada tecnologia. Então, ela vai precisar de algumas regulamentações, ela vai precisar ser certificada, a planta dela necessita ser certificada. E até para ela interagir com uma grande empresa, ela precisa dessas certificações. Então, a gente também tem tentado capacitar essas empresas, né, em quais regulamentações, quais certificações são necessárias e quais são os caminhos das pedras para conseguir essas certificações. Para a gente poder acelerar realmente, porque a gente também quer, né? A gente quer que as tecnologias deem certo. A gente, mais do que ninguém, quer que isso vá para o mercado, né? A gente quer construir, né, novos mercados, novos modelos de negócio. Então, acho que seriam esses os principais pontos. Legal. O Arthur está até nas associações aí como chefe, organizando, fundando. Chefe é quem manda, não manda em nada. Como que você vê esse ponto, Arthur? Como que é essa relevância das associações para também discutir questões que favoreçam, no Sim. caso de vocês, a IoT e os outros? No nosso caso, o nosso envolvimento com o ambiente normativo regulatório ele não é exatamente com a IoT, mas sim uma das aplicações de IoT que a gente comercializa, que é a monitoração da qualidade do ar interior e hoje também exterior. Nesse sentido, é uma atividade voluntária. Hoje eu estou presidindo o Qualindor, que é o Departamento Nacional de Qualidade do Ar Interior. Contribuo como coordenador da Comissão de Estudos de Qualidade do Ar Interior da ABNT. E no Plano Nacional de Qualidade Interior, que é uma iniciativa mais da sociedade civil, também contribuo no grupo de pesquisa e desenvolvimento. Então, nesses fóruns, eu contribuo literalmente como voluntário. O meu papel ali, e aí
foram coisas que eu aprendi também ao longo desses anos nesses ambientes, é a importância de contribuir para a redação dessas normas e regulações. Porque antes, quando eu não conhecia muito, eu só falava mal. E aí, quando eu fui lá para ajudar a escrever, eu vi que dá um trabalho desgraçado escrever aquele negócio. E eu vi que existem muitos caminhos. Talvez o mais rápido e fácil é contribuir em comissões de estudos da ABNT, mas você pode contribuir em qualquer assembleia ordinária, Existem, talvez em outras disciplinas, existem outros fóruns que eu não conheça, mas em específico nos sistemas de ar-condicionado tem um monte de fóruns que você pode contribuir. E experiência pessoal, geralmente as discussões são muito técnicas, assim, você não consegue ganhar nada no grito. Existe um histórico de pessoas que estão ali há muitos e muitos anos, alguns dedicaram a vida, e dificilmente você chega lá e impõe algo que você quer. Então é bem democrático, não é algo super regrado, e a gente não está falando assim não é um parlamento, não é isso. Vossa Senhoria. Exato. 2 minutos, sua argumentação vai. Não é assim, entendeu? Mas é um ambiente interessante, onde você pode aprender bastante no primeiro momento, entender quais são as complexidades e especificidades de cada segmento e contribuir. Porque tem muita coisa para melhorar. Mesmo na comissão de estudos, no Comitê Brasileiro 55, na CE 002, de qualidade do ar interior, a gente espelha um comitê técnico da ISO, que é o 146. E lá a gente revisou normas antigas que estavam desatualizadas, redigiu normas novas, traduziu normas da ISO que são interessantes para o mercado brasileiro. Então, a gente vai contribuindo dessa forma. É inevitável. Quando a gente contribui para as normas, se eu entendo que isso é o correto para o mercado, é natural que eu também aplique isso no desenvolvimento do nosso portfólio. Então, eu não vou desenvolver um portfólio que é ruim e não está adequado às normas. Então, isso é, na verdade, mais uma consequência. Então, eu acho bastante importante conhecer, porque dá bastante trabalho você contribuir ativamente. A hora que você começa a somar associações do mercado, ABNT, iniciativas, por exemplo, agora, recentemente, a gente retrouxe a publicação de uma revista científica, Brasindor, que também é uma publicação interessante. Então, tudo isso dá muito trabalho, consome muito tempo. Mas a gente, dentro da organização da nossa agenda, tenta encaixar lá como, desenvolvimento. Não é exatamente um desenvolvimento da empresa, mas eu enxergo como algo importante, porque... P&D/política. Exato. Colaboração. Exato. É uma forma de eliminar as barreiras. Exato. E eu acho que você trazendo esse ponto, é a gente trazer o órgão regulador, por exemplo, para mais perto da gente também, né? E eu vejo que eles estão tendo mais abertura, né? Até você tocando esse ponto, eu lembrei de situações onde a gente conseguiu trazer pessoas da Anvisa para mesas de discussões temáticas, né? Então, a gente coloca assim, vamos falar de novas terapias, e a gente encontrou a pessoa de novas terapias e ela estava disposta e veio, né, para discutir esse tema. Né? Vamos falar de cannabis? A pessoa de cannabis veio discutir. E eles conhecem o assunto. Vamos falar de impurezas farmacêuticas? A pessoa veio. E aí é legal porque você faz uma roda com vários players, com clientes, com os fornecedores, e aí ele entende também, né, quais são os desafios e o que ele pode fazer para apoiar. Sim. Eu fico imaginando o estagiário que chega lá na Omni e fala, nossa, mas que regra ruim, quem foi o imbecil que fez? O Arthur já olha, aí só a pessoa fala, não, segura ele, estagiário. Não, mas eu falo, é ruim mesmo. Se tiver uma melhor, a gente adota hoje. Mas... Lê lá embaixo, lê no rodapé. Arthur Ayora. Não é tão ruim não, é boa. Não. Um gênio. Não, eu acho importante. Até isso é cotidiano, eu acho que pelo menos na Omnieletrônica,
É cotidiano, acho que todo mundo tá pronto para falar o que quiser, mas também para defender o que você vai falar. Exato. Porque só falar porque você quer, porque você acordou mal hoje, sua semana não tá boa. Tem que saber argumentar. Exato. Então, assim, Aprende você ali. pode jogar na roda, mas esteja pronto para defender. É engraçado assim, Não a vai gente, ganhar. a gente fala de Anvisa, né? E olha que a Anvisa, quando a gente traz para nossa realidade, né, América Latina, ela é padrão ouro, perto dos outros órgãos Sim. reguladores dos outros países, né? Então, todo mundo se baseia ainda. Não, a Anvisa é top. Exato. É lenta, mas é top. É top. Tem o mapa também. Tem outras, né? Aí vai ganhando pernas ali, né? Gente, vamos lá. Um assunto que talvez possa ser meio polêmico, mas vamos no ponto. Como que vocês enxergam a questão da relação das grandes empresas com as startups? Eu acho que até uma coisa que surgiu até na relação da BCG com a Merck foi exatamente nesse ponto de que eu via que as formas que as grandes empresas... Estou perguntando, mas já estou dando explicação, né? Que burro. Mas eu estou aprendendo, gente. É o primeiro episódio, vamos fazer um jabá. Que a relação ou compra ou você faz uma inovação aberta. Parece que o meio para você virar um cliente parceiro ainda tem algumas questões ali, do tipo, até onde é parceiro, até onde é cliente, vou comprar, não vou comprar... Então, assim, como que vocês veem, do ponto de vocês, assim, da cadeira que vocês estão sentados, a relação com as grandes empresas do seu setor? Então, Arthur com os deles, vocês que já estão mais fáceis aí junto, e depois a Amanda vai falar da grande empresa olhando do lado de lá. Vamos, quem quiser, joguei na mesa, vai. Bom, a gente, lá na Biolink a gente tem muito, né? Desde o início da empresa, relacionamento com grandes corporações, porque como a gente desenvolve matéria-prima para grandes corporações, também é um dos grandes focos. A gente faz sobre demanda, muitos dos nossos projetos são construídos a 4 mãos, junto com a corporação, que eles chamam de modelo Open Innovation, mas eu acho que de Open não tem nada, é muito engraçado isso. Né? Por isso a gente é premiado já 2 anos no ranking, né, do Open Innovation lá com Biotech. Ano passado botaram uma categoria diferente, a gente virou Food Tech, porque proteína, né? Tá fazendo whey protein. Mas enfim, eu acho engraçado. Mas o que acontece? Assim, de fato, quando a gente começou a Biolink, os relacionamentos sempre foram muito assim, nesse foco de Open Innovation, e a startup está ali para resolver um problema deles. E a gente estava realmente com muita vontade de conseguir capital para construir a estrutura que a gente tem hoje, né? Porque a gente não conseguiu investimento privado. E a gente aceitou esses deals e foi aprendendo junto com esses clientes, né? A gente começou com contratos bem pequenos e foi crescendo até chegar na maturidade que a gente está agora, que a gente agora está virando fornecedor e parceiro de muitas dessas grandes corporações. Então, a gente está entrando num modelo diferente e eu também a gente não está mais... A gente está trazendo a solução, entendendo o potencial e o match com o cliente e negociando de uma forma diferente do que foi passado. Foi ótimo, vamos dizer assim, aprendemos bastante, foi pesado, foi assim, as exigências das corporações são absurdas, surreais, mas foi bom para a gente crescer dentro desse entendimento, né? E algumas corporações eram muito rápidas, tanto na forma de pagamento como na forma do processo de desenvolver o projeto. Outras são extremamente lentas, né? Tem uma que a gente está negociando há 1 ano e meio, vai fechar agora, eu vou pegar a carta do mapa lá na Colômbia. E eu pensei assim, a gente consegue ser pior, porque aí vai bater o recorde de maior tempo de negociação do Biolink, que é 1 ano e meio, porque a gente já passou em média foi 1 ano, e isso foi encurtando, com a gente aprendendo, né? E cada vez mais aprendendo também a entender o que é valor, quais são o ICP ideal dentro da corporação, que eu acho que isso também é um outro desafio, como alcançar as pessoas certas e propor o projeto que vai ajudar, né, aquele ICP a crescer
aquele ICP trazer algo novo para a empresa e vender esse projeto dentro da corporação para a gente, porque isso é muito isso. E foi o que eu tenho para compartilhar. Foi, assim, no início foi uma merda, vou dizer assim, como o Arthur falou, assim, de contrato, né? Não foi os melhores contratos, não foi as melhores condições, foram brigas com advogados. A gente tem uma história muito engraçada que a gente foi visitar um escritório de uma corp e foi todos os sócios, a empresa era super pequenininha. E o diretor de inovação falou assim, você sabe que nas corps a gente tem uma regra, não pode vir todos os sócios do mesmo carro, né? Porque se morrer... Aí a gente ficou assim... E a gente tinha um sócio português nessa época, que ele... A gente não tem dinheiro pra pagar 2 Uber, mas... Você não tá entendendo. Se você fechar, na próxima vem cada um em um Uber. Exatamente, falta de noção, né? E esse sócio português, ele era super... tinha uma voz super grossa, assim, ele era super... Tinha um barbudo, super brabo. E a gente era acostumado com o tom de voz dele, com tudo. E aí o contrato era uma merda, o contrato que a gente recebeu. E aí ele que começou a falar. Tipo assim, além de estar os 5 na mesa, quem levanta ele? Ora, pois... Este contrato está... E com voz super grossa. E aí o diretor falou assim, se a conversa começar nesse tom, é melhor você sair nessa porta. Nossa! Gente, assim, a gente já, tipo assim, passou meses negociando isso. Era só assinar o documento. Vai os 4. E, enfim, eu entrei, né, na conversa, né? Calma, senta. Enfim, fechamos. Fechamos aquele contrato ruim mesmo, assim. Sabedoria do dia. Não ponha todo mundo no mesmo carro. Pra assinar o contrato ruim. Pra assinar o contrato. E vai no dono e vai falar assim, não, queridão, meu amigo, Vossa Senhoria, adorei o contexto aqui. E também escolha, né? Exato, acho assim, algumas batalhas, de fato, assim, principalmente quando você lidar com corporações, ver se vale a pena mesmo. Assim, a gente aprendeu bastante em quesito de negociação, mas eu não sei dizer assim, faz assim mesmo ou escolhe melhor. São conhecimentos que você vai acumulando ao longo do tempo. Sim. Vou deixar a Letícia falar que eu vou guardar o Arthur ali, que ele tá acumulando. Eu vou falar da minha experiência de bioedtech. E como a pergunta foi polêmica, eu vou começar só o comecinho da resposta um pouco polêmico, que é o quê? Tentem deixar os investimentos para um pouco mais além assim, do percurso. Caminhem um pouco. Tentem gerar receita por vocês mesmos. Porque isso te dá um poder de escolha. Então, você tem uma... Claro que não vai te dar, milhões logo no primeiro ano. Não se iludam aqui no Brasil com deeptech. Mas, por exemplo, a gente na bioedtech, desde 2018, a gente sempre lucrou. Sempre teve ali uma receita positiva, mantivemos uma saúde financeira que dava para ter ali 3, 4, às vezes 5 colaboradores. E aí, a partir desse entendimento, que a gente foi ganhando também, com muita coisa dando errado, com muito cliente mal educado, com muita máquina parando de funcionar no caminho. Não conseguia nem chegar para ser usada, tadinha, já era quebrada. Mas então a gente foi entendendo de logística, de pessoas, de materiais. E aí quando veio um contrato bem interessante para a gente, que inclusive vai gerar o nosso primeiro produto que vai para venda, que é um análogo de carne animal impresso em 3D. Então, a gente vai fazer aí esse análogo de filé mignon com ingredientes plant-based, com proteínas, que depois a gente pode conversar. A ideia também é essa. Depois vocês juntam aqui no final, aqui, ó. Já faz, ó. E na confirmação do WhatsApp você assinou um contrato ali que ele tem uma participação disso também. Você não percebeu. Tava lá. Aí o contrato ruim que eu fiz agora. Esses são os piores, que a gente nem lê as entrelinhas. Sim. Vai lá, só assim. Mas aí é isso, gente. Se eu pudesse dar uma dica aqui tentem desde o dia 1 vender algo. Um MVP que não seja o dos sonhos, mas vendam. Porque aí vocês vão ter algum poder de escolha para barganhar, fazer amarras de negociação que sejam mais favoráveis para aquele momento da sua empresa. Então, hoje a gente faz inovação aberta, mas a gente também tem ali venda de máquinas, temos vertentes, onde a gente pode brincar e não depender tanto só da inovação aberta. E aí, o que a gente faz? A gente tenta se respaldar numa API de qualidade,
royalties e muito também a questão da... A gente se aproveita muito tanto da infraestrutura dessa empresa, que se aproveita no bom sentido, de já ter uma infraestrutura porque é muito caro, é muito difícil e nós somos pequenos. Então, a gente entra naquela infraestrutura. A logística a gente aprende muito com pipeline de distribuição, por exemplo, e o regulatório, porque eu estou ali aliada a uma empresa centenária que já está no caminho há muito mais tempo. Então, tem que ter uma troca. Esses são os pontos que nós estamos aprendendo na Buildtech. Legal. Vai, Arthur. Solta, vai. Sobre o que? Vai. O que você vê dessa relação com as grandes empresas, assim, do seu ponto? Até porque também você já está na outra área, né? Você já está não está no biotech. Não, tô completamente diferente. Depende em qual relação. Eu vejo... A gente já teve relação de investimento, que eu acho importante. A gente já teve relação de parceria comercial e já teve relação de como clientes. Eu digo grandes corporações como clientes nossas. Depende de qual aspecto. Como o investimento que eles chamam de corporate venture, né? Então, um investimento corporativo, eu acho que é bem-vindo. Os contratos, em geral, são muito ruins para startup. Todos os termos são péssimos. Acho que o dinheiro geralmente é muito pouco para o que você recebe em contrapartida. Eu acho que a aliança faz sentido se ela é estratégica, como foi nosso caso. Porque o dinheiro era pouco, os termos não eram bons, mas era uma aliança estratégica com uma empresa com uma certa posição no mercado e uma certa história que fazia sentido se aliar a eles. Então, no investimento corporativo, dificilmente você vai falar, nossa, consegui um ótimo investimento corporativo aqui. Não existe isso. Senão... A Mona te empresta o sócio português. De beirada, assim, ó. Só tem que pagar o Uber. Como... Eu acho que o principal... É ótima negociação. O sotaque vai... Poxa, é muito complicado, porque geralmente são programas, né? Dentro da corporação, a Amanda não vai deixar mentir. Tudo é um projeto que ficou 6 meses discutindo, aí todo mundo enfiou um monte de coisa lá dentro, aí a hora que está aprovado não dá mais para mexer, e jamais vai ser um projeto desfavorável para a corporação. Então, a hora que você chega... Business case é o termo. Exato. Quando você chega, eles te chamam, eles falam para você, tá aqui o contrato, ele tá usando contrato, mas na verdade o termo correto, se você falar com o advogado, chama termo de adesão. Significa, você não diz nada. É aqui, ou você assina ou você não assina. Não tem opção. Então, quando vai para esses programas de corporate venture, dificilmente vai ter algo que vai te favorecer. Só faz sentido se for uma aliança estratégica. Se não, esquece. Para não falar o pior, que eu acho que é o melhor, que eu acho que é parceria comercial, como cliente, sinceramente, eu não tive boas experiências em atender grandes clientes, grandes corporações. A negociação, ela é difícil, não só difícil tecnicamente, ela é difícil do ponto de vista de recursos investidos. Dinheiro, tempo, o que você vai ter que aprender para poder participar dessa negociação. É um investimento tão grande, às vezes o contrato parece, o número é grande, mas você vai ter que se dedicar tanto para conseguir fazer aquela negociação que às vezes não vale a pena. E o pior, se qualquer coisa der errado, depois de todo aquele esforço de negociação, você sempre vai perder. Porque do outro lado tem o time de advogado, o time financeiro, o time comercial, o time de operação, a pessoa que te contratou que já trocou de emprego e não está mais lá. E, assim, você é um sozinho que, assim, se você... O máximo que você pode fazer é criar um e-mail operacional, um e-mail RH, mas, assim... Você está perdido, você está perdido. No final você responde, né? Você responde para todo mundo, aí você liga para um, aí o outro não conhece. Assim, você vai ser afogado num nível de burocracia que você vai perder. Então, assim, eu tive péssimas experiências, talvez porque eu seja um negociador ruim, preciso aí conhecer o seu sócio. Não, não é mais, olha, mas a gente disclaimer. Mas tive experiências ruins porque... se eu fosse entrar numa dessa hoje de novo, às vezes a gente até entra, mas a gente já entra do tipo, algumas discussões que eu tenho até hoje. A gente vai vender para uma empresa grande, a gente adotou uma política na norma eletrônica de não existir desconto. A gente não tem o recurso para ter time comercial, então a minha primeira proposta é a melhor.
Se você quiser, é essa. Se você não quiser, não tem problema nenhum. A gente pode continuar sendo amigo, mas a gente trabalha assim. E aí, parece fácil assim, né? Mas quantas vezes no telefone eu tenho que explicar? Ó, não tem desconto. Ah, não. Você tem o nível de como essas burocracias chegam num nível absurdo, de coisas assim, de mensalidades de R$ 154,90 que o vendedor estava tentando me convencer a arredondar para 150. Assim, surreal. Mas o vendedor está fazendo o papel dele. Ele foi contratado para pressionar o fornecedor. E a gente já fala da primeiro momento, desde transparente, assim, ó, eu entendo que o seu papel é me pressionar. Nós não trabalhamos assim. Se vocês quiserem, esse é o nosso preço. Se vocês não quiserem, não tem problema. A gente pode continuar sendo amigo. Eu faço um post. O que você quer? Não tem problema. Mas a gente não vai fazer negócio. É só isso. Então, até hoje não consegui emplacar assim, um negócio com uma empresa grande que não foi só algo para construção de portfólio, que a gente ganhou dinheiro. Nunca tive essa experiência. Agora, onde eu enxergo bom? Parceria comercial. Parceria comercial eu acho importante, porque aí geralmente você já está lidando com uma contraparte que está num projeto, entre aspas, aí, mais de inovação, ele tem uma certa liberdade para arriscar dentro da corporação. Amanda que o diga aí, estamos aí. Exato. Estamos resiliente, né, Jonathan? Então, você consegue alguém que vai te ajudar. Uma parceria comercial, o que eu quero dizer com isso? É alguém que está te ajudando a colocar uma solução no mercado. Ou ele é a interface comercial, ou ele é a interface operacional, ou você faz um papel, ele faz outro. Então, vira uma sociedade sem contrato. E, geralmente, empresas grandes têm dinheiro para pagar alguém para ficar fazendo essas tentativas que, às vezes, não dá em nada, às vezes dá em alguma coisa. Ali, eu acho que é onde você mais ganha. Você não vai ganhar nada financeiro, porque na parceria comercial, raramente você ganha algo financeiramente. Na parceria, né? Você vai ganhar se eles venderem algo ou se você vender algo. Mas você aprende muito e você se decepciona menos porque não tem aquela expectativa muito grande, né? É mais uma empreitada conjunta. Acabei de anotar essa dica aí que eu tô precisando. Amanda, você ficou por último pra falar que a gente falou tudo errado. Não é bem assim, veja bem. Não, eu concordo. Várias pontuações que vocês colocaram, né? Acho que o primeiro ponto que eu trouxe, né, quando a gente iniciou aqui a conversa, a questão de cultura e organização, que eu acho que é bem importante, né? E eu trago exemplo da MEC, mas assim, né? A MEC é uma empresa que interage com muitos clientes, né? Então, eu vejo isso também nos clientes, né? Que eu acho que a gente está caminhando, né? Mas a gente não chegou ainda no nível que a gente quer ter essa ambidestria, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Então, assim, a gente não trabalha, né, setores separados, que é como deveria ser, né? Para a gente conseguir ter estratégias focadas em inovação, né? Com timing de inovação e não, né, ter uma pessoa de inovação dentro do core, né? Que é o que acontece hoje na Merck, né? Eu posso trazer como exemplo. Eu trabalho com novos negócios, eu tenho um parceiro, né, que é gerente de inovação, só que tanto eu como ele, a gente responde para o core da empresa. E aí, quando a água bate na bunda, né? A empresa tem as métricas dela, ela tem os KPIs para cumprir, a inovação fica de lado, né? Não, vamos olhar para o core, né? Deixa o projeto de inovação ali para trás. E aí, o ponto que vocês trouxeram da sociedade, né? Ela é muito importante, né? No sentido que, ok, eu sou uma pessoa aqui que eu estou tentando fugir, né? Do tradicional, eu quero trazer isso para a empresa. Eu preciso ter aliados internos, né? Então, eu preciso encontrar sócios internos que estejam dispostos, né? A trabalhar nesse ponto comigo. Né? E ainda bem que eu tenho um líder, né, que tem essa mente muito inovadora. Então, até em 2018, a gente criou um comitê, né, um núcleo de inovação comercial, que foi, inclusive, quando a gente começou a interagir com a BioLinker. Né? Vamos fazer coisas diferentes, vamos interagir com startups. Né? E ele criou esse núcleo dentro da empresa, pegou pessoas de diferentes setores, que é assim que a inovação acontece, né? A gente precisa de gente de diversas áreas para trabalhar. E aí a gente começou a trazer ideias e trazer projetos, né? E a partir de então, né, desde 2018, a gente começou a plantar essa sementinha dentro da corporação e começou a ter, né, alguns projetos. Né? Então, ter esses aliados internos é muito importante. E o segundo ponto, né, são os aliados externos, né? Que é até o que a gente, né Jonathan, está tentando fazer aí a parceria, né, a Merck e a BCID, é você encontrar empresas que estejam dispostas, né, a te apoiar, né, para levar isso para dentro. Porque, né, como eu falei, tudo é business case, né? Então, eu quero trazer, né, quero
trazer projetos de inovação e trazer projetos de novos modelos de negócio para a empresa, mas eu preciso montar, né, um business case e mostrar assim, qual que é o potencial de mercado que eu estou atacando, qual que é o meu retorno sobre investimento, qual que é o meu ROI, quanto de venda eu vou trazer. Né? E se bobear, eles vão querer assim, tudo bem, invisto, mas mês que vem, quanto a mais de faturamento você vai trazer para mim? Né? E não é assim que funciona. Então, aí eu preciso, né, de sócios externos que me ajudem. Né? Então, eu falei, vamos interagir com startup de uma forma diferente, vamos pensar. Né? Então, a gente é uma fornecedora de insumos. Né? Então, assim, será que eu não consigo apoiar com os insumos, mas os insumos corretos? Só que eu não posso estar olhando só a tecnologia, eu preciso de um parceiro, né, como a BCD, que vai me ajudar na maturidade do negócio, na maturidade comercial da empresa, porque a gente precisa crescer tudo junto, né, para que aquilo seja realmente um caso de sucesso e que eu aposte numa empresa que realmente, né, vai se tornar esse caso de sucesso final. E a conexão, né? Então, assim, a Merck é uma empresa que trabalha em diversos segmentos de mercado, eu tenho acesso a dores, né, de vários clientes, então eu posso estar falando com esse cliente, eu sei a dor dele, eu posso estar trazendo para a startup e falar, foca, né, direciona a sua tecnologia para isso, porque é uma dor do mercado, né? Então, a gente consegue avançar de uma forma mais rápida também. Né, porque já chegou, né, eu já falei, né, Jonathan, sempre comento com você, né, de várias, quando a gente começou essa interação com o startup, de chegar empresas pra gente assim, Merck, eu tenho esse produto aqui, se vira, tipo, não dá pra você comprar esse produto, pôr no seu portfólio, desenvolver. Vai, Merck, compra assim, aí, ó. Não é Pera assim. aí que eu vou atualizar o site aqui. Não, calma, gente, né? Não é assim. Vamos sentar junto, vamos discutir, legal sua tecnologia. O contrato e a nota. O contrato é a nota. O português está ali fora, quer que eu mande ele entrar? Vamos sentar junto, né? Vamos discutir a tecnologia, vamos discutir os mercados, vamos ver qual é o cliente, vamos conversar com o cliente final, ver se essa é a dor dele mesmo. Aí eu tô disposta a trabalhar junto, né? Eu quero trazer a tecnologia para dentro, mas calma, não é assim, né? Apresenta e pronto. E aí, quais são os próximos passos? Não, calma, né? Vamos fazer um negócio andar, vamos fazer um negócio acontecer. O caminhão tá lá embaixo. Você pode mandar descarregar aqui? Não, aqui é o escritório. Poxa. Não, leva pra onde você tem que levar. Gente, vamos fazer uma rodada um pouco mais rápida até pra gente conseguir concluir aqui. Pensando, né? Deep Techs, oportunidades e desafios. Quais são hoje, nas áreas de vocês, da empresa que vocês estão, no contexto que vocês estão, quais são as principais oportunidades que vocês estão conseguindo abraçar hoje, que vocês conseguem enxergar olhando para frente, assim? Vale, Letícia. Você pensou bem aí? As principais oportunidades, acho que veio muito de um esclarecimento da sociedade como um todo depois da pandemia. Então, foi um grande divisor de águas para a área de biotech aqui no Brasil, pelo que eu tenho visto. E é essa necessidade de eu preciso ser mais saudável. Eu preciso me importar mais com vida além do trabalho, no sentido de performance pessoal, de saúde, de bem-estar. Então, isso é uma tendência clara do consumidor brasileiro de agora, é claro. E aí, as oportunidades que a gente identifica é isso. As pessoas também, ao mesmo tempo que ainda tem uma barreira para a tecnologia, elas querem escutar se isso for melhorar a qualidade de vida delas em certo nível ali. Aí a gente fala do ticket, já muda a história, a gente tem que conversar um pouco mais. Mas essa oportunidade de eu quero ser um ser humano melhor da minha saúde, sabe? E isso abre brecha para a pessoa escutar um pouco mais do que a gente está querendo propor, está querendo mostrar. Então, basicamente, o que está em choque, assim, está em alta para a gente. Essa oportunidade do consumo. Por mais que a gente não seja B2C, a gente consegue que o consumidor que vai pegar ali o que a gente está produzindo comece a olhar para o que a gente está fazendo. E isso engaja o B2B a querer fazer uma conversa com a gente, querer ali começar um investimento ou uma parceria também. Vai, Arthur. Eu acho que também tem um pouco ligado à saúde. A gente já tinha mapeado isso há bastante tempo, antes de começar a empresa, o que está no imaginário do mercado, e no brasileiro a gente às vezes acha que é segurança, o primeiro é saúde, de longe. Então, dentro do mundo edifícios e ambientes interiores, qualidade do ar interior é um tema que está bem forte. É um tema que eu acompanho há muito tempo, né? Já mais de sei lá quantos anos. A gente nasceu com um projeto de pesquisa vinculado à qualidade do ar interior, então isso está bastante no nosso DNA. A gente tem um envolvimento regulatório e também a pandemia, de certa forma, acelerou esse entendimento do mercado, do quanto isso influencia a nossa saúde no dia a dia.
Então, o que a gente achava que ia demorar 10 anos para desenvolvimento de mercado, se acelerou em 3 anos. Hoje está mais maduro, tem bastante demanda. Ainda não é uma demanda de pessoas, ocupantes de espaços, né, que a gente chama. Então, não diria que ainda é algo massificado, mas dos responsáveis por infraestruturas prediais, aquela pessoa que assina, e se alguém ficar doente lá é o responsável, aquele cara está preocupado, porque agora há um entendimento muito claro de como isso pode impactar. Então, a gente tem uma linha de monitoração para a gestão de edifícios de qualidade do ar interior que tem tido uma demanda interessante. Ainda mais depois da pandemia, né? Que você espirrava aqui e todo mundo já ficava. Sim. Exato. Ainda, né? Você espirra, as pessoas... Exato. Fica uma coisa meio Assusta. Sheldon, né? Explica seu espirro. Alergia. Onde você estava ontem? Alergia, gripe, Covid. Não é nada não. Sai daqui. E hoje o leque de possibilidades aumenta cada vez mais, né? Pode ser Covid, rinite, lá. A gente tá aí. Bom, eu nessa parte de oportunidades, eu acho que eu gostaria de complementar não só o foco à saúde, mas eu acho que as questões de mudanças climáticas, né? Que é algo que a BioLinker também, que por incrível que pareça, né? Fala, eu faço proteínas, né? E como é que é o impacto na mudança climática? Atualmente, a gente tem fechado muitos contratos com indústrias químicas, indústrias de matéria-prima, de insumo, porque elas querem parar de produzir esses insumos por síntese química e querem fazer por síntese biológica, que é exatamente a forma como a gente faz. Fazendo engenharia genética nos micro-organismos, a gente consegue produzir os ingredientes por fermentação. Né? E é fantástico, porque eu não vou precisar não só fazer a síntese química, mas também me inspirar em ingredientes da natureza. Eu não vou precisar extrair da natureza, eu vou poder fazer dentro do laboratório, manter a floresta em pé. Né? Então, eu tenho uma gama de possibilidades aqui. E ainda poder usar dejetos de alimentos para alimentar minhas bactérias ou leveduras, então fazer upcycling. E isso é o futuro. Eu vejo uma oportunidade gigantesca aqui, que a gente tem uma questão de urgência da questão climática que impacta o ar, impacta a saúde, impacta a qualidade de vida, impacta no que a gente come, impacta na qualidade do nosso sono, enfim, impacta várias áreas. E a gente está aqui no momento, depois da pandemia, que todos os governos viram que é uma questão de soberania, ter como produzir, ter como desenvolver essas áreas, porque faltou insumo para, inclusive, grandes potências nesse segmento, né? Como os Estados Unidos, que não tinha manufatura suficiente para atender o próprio país. E aqui o Brasil acordou um pouco para isso, assim, nesse último governo, né, com iniciativas focadas nisso. E eu espero que isso continue, porque realmente a Deep Techs tem uma importância de soberania para o país e impactos globais. Então, oportunidades são gigantescas. Amanda? Não, eu também acho que é um mar de oportunidades, na verdade, né? Eu posso falar da primeira em termos tecnológicos, né? Então, a Merck, a nível global, por exemplo, olha 4 macro tendências, né? E se a gente sentasse aqui, acho que nós 4, a gente já teria um portfólio aí para os próximos 300 anos de novos produtos, né? Pensando nessas tendências, né? Que seria sustentabilidade, né? Medicina de precisão, point of care, né? Então, de criar, né, dispositivos ali rápidos, né? E nanotecnologia. Né? Então, se a gente pensar nessas 4 macro-áreas, né, acho que são áreas aí de tendências que a gente... E tem investimento global, né? São áreas que a empresa está olhando, então tem essa facilidade de poder trabalhar, né, essas soluções. O segundo ponto é a parte de digitalização, né, a parte que eu quero muito trazer para a Merck, que é justamente dar capilaridade a novas tecnologias e inserção de novos modelos de negócio com as startups. Né? Então, a Merck tem investido muito em plataformas de e-commerce, por exemplo. Né? Então, por que não, né, trazer, né, as soluções dessas empresas, né, que são soluções disruptivas e ajudar a dar capilaridade, né, venda, né, desses produtos. Então, acho que essa seria uma grande área de oportunidade para trabalharmos também.
Né? O segundo ponto, o terceiro ponto, é a questão justo que a gente estava comentando dos insumos, né? Então, o investimento com insumos para a gente é interessante, né? E eu já olho lá na frente, né? Eu tenho vários segmentos de mercado, vários clientes com várias dores, né? Então, se eu consigo ter esse investimento, apoiar a empresa, né? Com a tecnologia dela, né? Com insumos e com plataformas, né? Com inovações que a própria Merck pode trazer, eu vou ganhar lá na frente depois com a venda para esse cliente, né? Então, eu quero trabalhar uma triangulação. Né? Então, acho que essa também seria uma grande oportunidade aí para a gente trabalhar. E a flexibilidade, né? O fato de interagir com startup me traz essa flexibilidade. Eu consigo diminuir um pouco das burocracias internas que eu encontro em alguns processos, né? E consigo acelerar, né, algumas coisas. Tenho a possibilidade de errar rápido, né? E de testar novos modelos de negócio, testar novos mercados, né? Que é aí falando, né, mais a fundo da minha área, que é realmente ver, né, esse modelo de negócio, né, funciona para esse mercado. Esse pode ser um mercado novo no Brasil, né? A personalização, a customização, por exemplo, com biologia sintética pode dar certo, né? Vamos testar, né? E a gente ter essa flexibilidade pelo fato de interagir com startups. Legal. Gente, a gente já está caminhando aqui para fazer a última rodada, então vou colocar para vocês assim. O tema de hoje, como que vocês resumem em, tipo, poucas palavras, numa frase aí. Na sua empresa, tá bom? Tipo, como que é a sua experiência, como que você coloca? Então, tipo, Deep Techs, oportunidades e desafios. Vamos lá, é um desafio ou uma oportunidade? Como que você resume isso em, assim, uma frase? Pode ser polêmica, a gente deixa para a próxima, quem quiser, joga nos comentários aí, 30 segundos. Uma coisa, Maria Gabriela aí, para gente fazer o fechamento no time ali. Vamos lá, quem começa? O Rojão, você também tá na roda, tá? Pensa que você... Então eu começo, para mim é teimosia a palavra, né? Eu tô sendo teimosa desde que eu entrei na Merck, acho que eu tô quase há 10 anos na empresa, então assim, teimosia e resiliência, porque a gente vai conseguir. Boa. Acho que tem que ser assim. Todo mundo olhou pra ela. Então vai, Arthur, Será que eu dou pra escapar vai, aqui? Arthur. Ela jogou um argumento bom. Putz, pior que ela deu uma resposta boa, né? Aí fica mais difícil ainda. Deep Tech, eu acho que no nosso caso talvez eu acho que é mais desafio para a Omnieletrônica. Quando a gente fala em Deep Tech, eu acho que é mais um desafio, de novo, voltando ao começo, é um desafio de compreensão, porque não vou me estender, prometo, se você pedir uma resposta rápida. Quando a gente entra dentro dessa caixinha de Deep Tech, é muito fácil a gente se acomodar no ponto de, não, a gente está trabalhando em algo muito inovador, muito futuro, depois a gente resolve, agora não precisa estar tudo resolvido. E eu acho que é um desafio, porque tudo bem trabalhar em Deep Tech, mas tem que fazer a Deep Tech hoje. Você não vai conseguir, mas se você tentar fazer hoje, talvez saia amanhã. Se você deixar para fazer para entregar amanhã, não sai nunca. Então, acho que o desafio do Deep Tech é você trabalhar como se você tivesse que entregar hoje mesmo. E saber que você não vai conseguir. Ótimo, né? Assim, você tem que entregar hoje, mas você não vai conseguir. Exato. E resiliente aí, teimosia. Por isso conseguir. Mas se você tentar fazer hoje, talvez saia amanhã. Se você deixar para fazer para entregar amanhã, não sai nunca. Então, acho que o desafio do Deep Tech é você trabalhar como se você tivesse que entregar hoje mesmo. E saber que você não vai conseguir. Ótimo, né? Assim, você tem que entregar hoje, mas você não vai conseguir. Exato. E resiliente aí, teimosia. Por isso conseguir. Mas se você tentar fazer hoje, talvez saia amanhã. Se você deixar para fazer para entregar amanhã, não sai nunca. Então, acho que o desafio do Deep Tech é você trabalhar como se você tivesse que entregar hoje mesmo. E saber que você não vai conseguir. Ótimo, né? Assim, você tem que entregar hoje, mas você não vai conseguir. Exato. E resiliente aí, teimosia. Por isso conseguir. Mas se você tentar fazer hoje, talvez saia amanhã. Se você deixar para fazer para entregar amanhã, não sai nunca. Então, acho que o desafio do Deep Tech é você trabalhar como se você tivesse que entregar hoje mesmo. E saber que você não vai conseguir. Ótimo, né? Assim, você tem que entregar hoje, mas você não vai conseguir. Exato. E resiliente aí, teimosia. Por isso conseguir. Mas se você tentar fazer hoje... Então, a empresa é as pessoas. E temos as melhores pessoas do mundo, então vamos desburocratizar o resto que atrapalha essas pessoas para que elas possam construir esse futuro
hoje, né? Exato. E possam sobreviver também e criar uma história para fora do mundo, vindo aqui do Brasil. Então, essa é a minha mensagem. Tudo bem. Letícia, Ficou para realmente fechar. difícil. Eu vou fechar com um clichê. Todos os desafios são oportunidades. Maravilha! Uma salva de palmas, uma salva de palmas. Ela mereceu, ela Mas mereceu. só para complementar, comunicação. Eu acho que a gente, por exemplo, em biotech, geralmente a gente veio da academia, são anos dentro de uma academia, vou ser disruptivo, vou empreender. E aí a gente não tem ainda uma comunicação efetiva com o público, por mais que ele não seja o nosso público-alvo. Então, acho que trabalhar numa comunicação mais acessível para que todos mesmo, de níveis da população brasileira, consigam ver a relevância e isso ter um impacto que começa lá com eles e vai subindo as cadeias até as que a gente precisa, né? De regulamentação, de investidores e tudo mais, política no geral. É isso. Exato. Já temos que botar Deep Tech na escola. Deep School. Deep School. Vamos ensinar o pessoal ciência, transforma desde pequenininho. Sair daquele modelo didático, né? De senta aqui e eu sei tudo. Não. Tem que ser. Gente, obrigado. Parece que não, mas já foi 1h20 já Opa. que a gente tá batendo papo. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado, Amanda, Letícia, Mona. Pra quem não segue aí todo mundo. A Mona também, que é a nossa artista popstar das redes também aí, tá sempre brilhando. Multicampeã. Posso Multicampeã. fazer o marketing aqui, Faz o né? jabaiá. Mona Oliveira, PhD, Direto de no país. LinkedIn. E próximo irei para Dubai esse ano, aí eu vou lá apresentar a Biolinker. Ó, aí, ó, quer Direto fazer o de jabá Paris é também, ótimo. Letícia? Sim, Letícia Charelli, sigam a Biotech. Impressão 3D aí para salvar a vida de muitas pessoas. Maravilha. Arthur, seu jabá? Não tem rede social. Respire um ar puro. O último post de LinkedIn deve fazer uns 5 anos. Não, Omni Eletrônica, a gente tem um site, mas a gente trabalha muito o mercado B2B, né? Então, pouca exposição na internet, a gente faz isso mal. Os Os caras são low Todo mundo aqui é profile. B2B. Como assim? Amanda, sigam a Amanda. Sigam a Mac, né? Mac Life Science BR, tá no Instagram, tá no LinkedIn. E claro, por favor, também, né, façam conexão comigo no LinkedIn, Amanda Baumgartner. Depois o Jonathan vai escrever A o gente nome, escreve né, nos para ficar mais comentários. fácil. E eu também estou à total disposição aí para discutir esses temas, que é muito relevante, é muito importante. Eu fiquei muito feliz de poder ter essa discussão essa manhã com vocês. Gente, obrigado mais uma vez. Agradecer ao Guido por esse projeto que a gente está começando aqui no Estúdio Vida Moderna. A proposta é que a gente sempre esteja com mais conversas dentro do Duas Pizzas, que em breve terá mais pizza. Quer dizer, terá pizza. É isso que eu ia perguntar. Cadê a pizza, né? Em breve terá pizza. Agradeço a todos. Nos sigam, dê o seu like. Faça a sua inscrição no canal do Vida Moderna. Acompanhem sempre a gente. E até o próximo mês aí.